E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está continuando agora o nosso estudo de semântica. Vamos falar de 3 figuras de linguagem. A metáfora, aliás, 4. A metáfora, a catacrese, a comparação e a sinestesia. São figuras de linguagem bem relacionadas, até certo ponto, parecidas. Então vamos estudar um pouquinho essas figuras de linguagem, ok? Bom, você já sabe que semântica é a parte da gramática que se preocupa em estudar o significado das palavras, não é? Quando elas estão usadas em seu sentido próprio, nós dizemos que existe denotação. Já o sentido figurado é chamado de conotativo, né? Ou conotação, tá? Dá uma olhada aí nesta campanha publicitária de um Ultrabook HP, né? Fino em todos os sentidos. A própria frase em todos os sentidos já remete para que você interprete de duas maneiras. É fino, porque você pode ver a espessura do Ultrabook, e fino no sentido figurado, no sentido de que é um computador elegante. Então, isso é muito comum na publicidade, você que vai fazer nem precisa ficar atento, porque é relativamente comum que a publicidade utilize aí a ambiguidade, né? O duplo sentido, tá bem? Bom, agora a gente vai começar falando de metáfora. Para isso, vamos dar uma escutadinha aí numa canção do Gilberto Gil, Metáfora, para a gente entender o que é essa figura de linguagem. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Pois é, você viu aí na música do Gil que ele alerta para que você não leve ao pé da letra o que o poeta diz, não é? Quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Ou seja, a linguagem poética não precisa seguir necessariamente o sentido próprio das palavras, e isso é que é a metáfora. A metáfora é o emprego da palavra fora do seu sentido normal, por efeito de analogia, por meio de uma comparação. É provavelmente a figura de linguagem mais usada por todo mundo no dia a dia, tá certo? E muitas vezes a metáfora indica o nosso ponto de vista sobre algo. Por exemplo, alguém que diz o casamento é um contrato, não é? Essa pessoa não está acreditando muito no amor. Já o outro diz o casamento é um sonho. Já alguém diz o casamento é um sacramento. Então veja que cada definição aí para casamento, por exemplo, indica uma visão de mundo, não é? A metáfora tem isso. Ora, dá uma olhadinha agora nessa outra imagem. Veja só, a tristeza é um muro entre 2 jardins. Ora, compara-se a tristeza a um muro, não é? A tristeza muitas vezes separa as pessoas, então a tristeza é um muro, isso é uma metáfora. É bom lembrar também que os insultos muitas vezes são metafóricos. Nós gostamos de insultar as pessoas muitas vezes utilizando nomes de animais, não é? A menina está lá com raiva do namorado e o chama de cachorro, não é? Nós usamos a expressão lobo em pele de cordeiro para designar aquela pessoa que é perigosa, mas que parece inofensiva, como um cordeiro. O indivíduo que é grosseiro, nós chamamos de cavalo, né? Muitas vezes também tem a ver com a força, tá certo? Falamos que um motor tem tantos cavalos, então isso é a metáfora. Tá? Ela costuma ser meio que uma alusão gráfica, ilustrativa, é aquela ideia abstrata que nós tornamos concreta por meio de uma imagem. Essa imagem é a metáfora. Por exemplo, um goleiro que é competente, um goleiro que é muito ágil, né? Competência e agilidade são nomes abstratos. Aí a gente chama o goleiro de paredão, e paredão é uma coisa concreta. Então, esse é o mecanismo da metáfora, né? Pegar ideias abstratas e transformá-las em algo visual. Aquela pessoa que é insensível, a gente diz que tem um coração de pedra. Isso é a metáfora, tá? Mas existe um tipo de metáfora que, de tão usada, perdeu o seu valor estilístico. A essa nós vamos chamar de catacrese. Veja que quando a gente fala o pé da mesa, o braço da cadeira, né? Dar uma enterrada no basquete, dente do pente, a batata da perna no lugar de panturrilha,
Todas essas expressões aí já estão consagradas pelo uso. O céu da boca no lugar de palato. Então, isso é a catacrese, uma espécie de metáfora, mas que perdeu o seu valor, acabou nomeando mesmo alguns seres, alguns objetos e tal, por meio de uma analogia, de uma comparação, mas, digamos, se vulgarizou. Isso é a catacrese, tá? Nós temos, claro, qual é a diferença de uma metáfora para uma comparação. Você vai entender agora escutando um trechinho dessa canção. Escuta comigo. A saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde, invade, transporta esse bem me quer. A saudade é que nem maré. Bom, você ouviu aí o Jorge Versilo, né, com A Saudade, aliás, o nome da música é Que Nem Maré. E aí ele diz, a saudade bateu, foi que nem maré. Pois bem, a saudade é que nem maré. Observe que ele usa um elemento comparativo, que nem, né? A maré vem e volta, então a gente imagina que ele quer dizer que essa saudade vem de repente, como ele mesmo canta na música, tá certo? De repente vai embora e tal. Só que tem uma questão aí, gente. Normalmente esse elemento que nem é popular, então em música ele funciona bem. No texto da redação não use comparação com que nem com o elemento feito, não é? Use como, tá certo? Então, de repente, se a gente diz ele é forte como um touro, aí eu tenho uma comparação. Se eu disser ele é um touro, aí passa a ser a metáfora, tá certo? A diferença é essa, a presença do elemento comparativo. Então veja, olhos feito pérola, cabelos feito manto, não é? Isso aí é uma comparação. Ela fala como um papagaio. Olha o elemento comparativo, como. Então, esse elemento comparativo aqui, como, é que vai marcar que é uma comparação. Se eu dissesse ela é um papagaio, eu teria a metáfora, tá bom? E, finalmente, a sinestesia. É um tipo de metáfora em que você mistura expressões que envolvem os 5 sentidos, né? Veja só o seguinte. Olha esse trecho de uma canção. Quero a música rara, o som doce, choroso da flauta. Veja, som é percebido pela audição, é o sentido que a gente usa para perceber o som, a audição. Já algo é doce, a gente sabe pelo paladar. Então, quando eu digo o som doce, eu tenho uma mistura de audição e paladar. Essa mistura, que é metafórica, claro, recebe o nome de sinestesia. É a mistura dos sentidos, não é? Quando alguém diz, ela usou palavras duras comigo, palavras duras, a palavra é notada pela audição, né? E a dureza pelo tato. Então, palavras duras, voz de veludo, como dizem os Paralamas do Sucesso numa canção, a voz é da audição e o veludo, você sabe que alguma coisa é de veludo tocando, utilizando o tato. Então, esse é um tipo de metáfora em que misturamos os sentidos, a isso nós vamos chamar de sinestesia, tá bom? Continue estudando no seu material, resolva as questões, nós também vamos gravar vídeos resolvendo as questões para você estar preparado para entender esses mecanismos da língua conhecidos como figuras de linguagem, tá bom? Até o próximo vídeo, galera!